Olá, sejam muito bem-vindos ao Empresários de Sucesso. A pandemia causada pelo novo coronavírus tem proporcionado novas discussões de temas antigos e, dentre os desafios, a oportunidade de execução de práticas inovadoras como a telemedicina. Hoje nós vamos conversar com Flávio Gotardo, diretor da empresa Yara Telemedicine. Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Para a gente começar, para quem desconhece, o que é a telemedicina e como ela pode ajudar na saúde pública? A telemedicina é uma tecnologia que considera vamos chamar, o envolvimento de um assunto de saúde entre duas pessoas a grande distância, tá? No nosso caso, nós trabalhamos de médico para médico. É como se fosse um médico ajudando o seu colega. É essa telemedicina que a Yara pratica. E quais são os benefícios da telemedicina e como é que você enxerga esse cenário todo? Na saúde pública, a telemedicina ela pode fazer toda a diferença. Ela representa um novo paradigma. Porque com a telemedicina, no caso médico-médico, você impede deslocamentos dos pacientes e impede aglomerações nos centros de especialidade. Quer dizer, isso é uma grande vantagem que a telemedicina oferece nessa área de saúde pública. Tá? Em adição, você também protege, de certa forma, o médico do centro de especialidades, porque ele não precisa ficar diretamente em contato com o público, ele está atendendo o colega a longa distância. Flávio, conta pra gente quais são os maiores desafios e as barreiras desse segmento da telemedicina. Hoje, a maior barreira desse segmento de telemedicina são as regulamentações, porque, de alguma maneira, o setor ficou sufocado por limitações que impediram a prática adequada da telemedicina. Então, nós temos, por exemplo, no caso de saúde pública, por exemplo, é um caso real, entre o Estado e o município, você tem, vamos chamar, barreiras entre média complexidade e atenção básica. Quando a gente coloca o nosso projeto, como já o fizemos, para uma Secretaria de Saúde, então ela diz, olha, isso aqui é média complexidade, eu não posso passar para o município. Só que a tecnologia rompe essas barreiras e permite que os dois trabalhem de forma integrada. Mas esse trabalho integrado, ele termina sendo inviabilizado pelas regras existentes. Ou seja, tem que mudar as regras, tem que mudar a lei, aí nós precisamos do apoio do legislador para que você faça uma adequação legal para que esse benefício possa realmente fazer efeito junto à população. Perfeito, Flávio. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre como é que a telemedicina ela pode ajudar nos planos de saúde e como é que vocês estão enxergando esse cenário. Nos planos de saúde, nós temos hoje um cenário onde você tem que, para sobreviver, você precisa aumentar a rentabilidade, reduzir a sinistralidade, reduzir custos, isso sem aumentar a mensalidade para o segurado. Tá certo? Quer dizer, isso num ambiente em que a gente vai ter aí provavelmente uma retração econômica que vai fazer com que as operadoras tenham maior dificuldade, então elas têm que ganhar em produtividade. Tá? É aí que entra a telemedicina, tá certo? Porque, por exemplo, na área de hipertensão arterial, nós temos uma prevalência de 20% da população adulta. E essas pessoas, que são 20% aí praticamente das vidas da população adulta, elas são demandadores frequentes dos sistemas de saúde. Ou seja, elas são grandes consumidores de recursos. E o que a gente propõe, na verdade, é que esses grupos, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, tá? Eles sejam atendidos mais na área de cuidados primários e você tenha a parte, vamos chamar assim, de especialidades à distância, por exemplo, em centrais que podem atender o Brasil inteiro. Com isso, você reduz muito os custos,
aí você pode caminhar para aumento de rentabilidade e também você coloca medicina de qualidade na ponta. Então, você vai ter uma redução de sinistralidade. Tá? A ideia aí para planos, não só para planos, mas também para os outros setores, é investir na saúde e reduzir gastos com doença. Hoje, o paradigma da saúde no Brasil é gastar com doença. O novo paradigma, depois do coronavírus, é investir na saúde para ter menos doentes. Se você não fizer isso, você vai morrer. Perfeito. Investir na saúde. É exatamente isso que a gente precisa. E a telemedicina também, ela pode ajudar nas Forças Armadas, é isso mesmo, Flávio? E conta pra gente quais são as suas perspectivas em relação a isso. As Forças Armadas, elas têm organizações militares espalhadas em todo o território nacional. Então, por exemplo, nós temos organizações militares nas fronteiras do Brasil, inclusive nas fronteiras de selva. Nesses locais, você tem normalmente, você não tem o especialista ali do lado para ajudar o médico que está atendendo aquela comunidade. Então, nesse caso, esse médico que está atendendo essa comunidade, ele pode receber o apoio de um colega médico especialista num grande centro, por exemplo, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Isso evita que você tenha que colocar um militar, por exemplo, num transporte até um grande centro para que ele receba um tratamento de especialidades. Tá? Então, isso é um grande ganho para você manter a operacionalidade da tropa. Bom, já falamos de planos de saúde, de Forças Armadas, e se pensarmos nas clínicas e nos consultórios, Flávio, a medicina também pode atuar e como? Com certeza, porque hoje, como você tem uma grande prevalência de hipertensão no Brasil, é da ordem de 20% das pessoas adultas, então essas pessoas elas precisam de tratamento e nem sempre elas estão usando o sistema público de saúde. Né? Da mesma forma, as clínicas e consultórios, elas podem oferecer esse trabalho de, vamos chamar de verificação de comportamento pressórico, tá certo? Para essas pessoas com laudos de alta qualidade. Tá? Hoje, nós temos, nossa tecnologia permite laudos inteligentes, quer dizer, eles ajudam muito o médico na elaboração do laudo. Claro, o médico ele vai analisar, ele vai concluir, mas você ganha produtividade vamos chamar, nesse processo. Okay? E Flávio, perdão, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua visão nesse setor, então, já que estamos abordando as clínicas e os consultórios. Pois na verdade, o que você tem hoje, a nível Brasil, tá? E dentro dessa perspectiva que nós temos de retração econômica, tá? Vai haver uma corrida maior de pessoas para clínicas e consultórios, até porque parte dessas pessoas vão perder poder aquisitivo, tá? Quer dizer, elas não vão poder pagar um plano de saúde e elas vão correr principalmente para as clínicas populares. Então, essa é a minha visão. Então, você tem que ter nessas clínicas equipamentos que permitem que essas clínicas trabalhem com rentabilidade, com produtividade, com baixo custo. Quer dizer, se você puder reduzir uma consulta, o preço de uma consulta, ou reduzir o preço de um exame, tá certo? Certamente você vai ter um mercado maior e você vai estar ajudando essas pessoas que, momentaneamente, pelo menos, estarão eventualmente fluindo dos planos de saúde para as clínicas particulares, especialmente as clínicas populares. Nós estamos falando bastante, né, sobre imunidade, prevenção de doenças, são assuntos que realmente estão fazendo parte do nosso dia a dia. Como é que a telemedicina tem ajudado nesses casos, Flávio? Olha, no caso de saúde pública, vamos falar assim, porque nós estamos diante de uma crise, uma emergência de saúde pública, tá certo? Quer dizer, nessa situação de emergência, o que a gente observa é que o sistema de saúde ele já estava, vamos dizer, saturado. Ele não estava aguentando a demanda normal.
e de repente nós recebemos um tsunami chamado Covid-19. Quer dizer, que vem tomando conta do sistema de saúde. Nós temos que lembrar que as doenças normais, quer dizer, os hipertensos, as pessoas que sofrem AVC, as pessoas que têm infarto, os diabéticos que têm uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, eles continuam precisando do sistema de saúde. Só que com o grande desafio é você enfrentar essa pandemia sem perder totalmente a capacidade de atender os clientes, vamos chamar, a tua demanda normal, né? Então, hoje, e também, de alguma forma, proteger os médicos também, né? Não só os pacientes, mas também proteger os médicos. Então, hoje, o desafio que nós estamos enfrentando é esse excesso de demanda, tá certo? E que esse excesso de demanda vai exigir soluções de tecnologia que, né, dentro desse cenário, passam a ser estratégicas. Porque hoje, você vê que o Brasil está dependendo muito de outros países, até para princípios ativos, matérias-primas, para fabricação aí de equipamentos ou para produção de remédios. Então, a telemedicina, ela assumiu ela assumiu uma conotação estratégica, até porque, no nosso caso, a tecnologia é brasileira, tá certo? E a gente pode colaborar muito desde que a gente tenha condições regulatórias, digamos, que permitam que a gente possa fornecer essa colaboração. Flávio, para a gente encerrar, você estava falando também de excesso de demanda, né, habitacional, e eu queria que você, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente sabe que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, como é que a telemedicina pode chegar nessas localidades mais remotas do país? Bom, nosso país é um país de dimensão continental, tá? Nós temos hoje recursos de comunicação, tá certo? Recentemente, em 2017, o Brasil lançou um satélite chamado SGDC, tá certo? Que é um satélite que ele é adequado para uso militar e para uso civil. Esse satélite permite que a telemedicina chegue praticamente a todos os rincões do Brasil, com uma antena bastante simples. Então, nós temos hoje meios brasileiros e tecnologia para atender todos os rincões. O ponto mais importante é que nessa parte aí vamos chamar de política pública, é que a gente saia da administração da doença para o investimento na saúde. E isso, assim como no coronavírus, tem que ser feito com testes massivos, ou seja, nós temos que trabalhar com testes massivos para ter diagnósticos precoces. Quando você tem diagnóstico precoce, o custo do sistema de saúde cai muito, porque você trata a saúde, não joga dinheiro na doença, que a hora que foi para a doença, aí acabou. Tá? Só para você ter uma ideia, as farmácias populares no Brasil, que fornecem remédios gratuitos para hipertensão e diabetes, hoje elas consomem um orçamento da ordem de 2 bilhões de reais. Se a gente tivesse condição de investir uma parte desse recurso na prevenção, em tecnologias de prevenção, você economizaria muito que você gasta em remédios. Então, isso aí seria uma mudança de paradigma, uma mudança estratégica da política de saúde a nível Brasil. Quer dizer, investir em prevenção e capilaridade através de recursos de satélite e telemedicina. Essa é a minha sugestão para o setor. Flávio, muito obrigada. O nosso tempo é curto, senão ficaríamos aqui falando um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão interessante e tão inovador, que é a telemedicina. Muito obrigada. Quem sabe um dia a gente não conversa, né, pessoalmente aqui no estúdio. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade e dou os parabéns aí para essa equipe que está levando essas matérias tão importantes para o público do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Esse, então, foi o diretor da empresa Yara Telemedicine, Flávio Gotardo. O Empresários de Sucesso fica por aqui. A gente se encontra durante a programação. Até lá.